o meu nome é Fabiano e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de como que foi a minha caminhada antes de eu ter sido alcançado pelo imenso amor de Cristo Jesus. E é uma história de superação que pode servir de exemplo aí para outros jovens não cair nas mesmas ilusões que eu caí e vim passar pelos mesmos sofrimentos que eu passei. Então, quando eu tinha meus 16 anos de idade, eu convenci minha mãe para me colocar num colégio à noite, eu queria trabalhar de dia, né? Aí, lá nesse colégio eu conheci uma galerinha meio diferente, eles fumavam e bebiam, e eu sempre tive a oportunidade de ter entrado pela porta estreita, mas eu acabei caindo na ilusão de conhecer as coisas do mal, né? E assim eu também comecei a fumar e a beber, e eu não digo assim que a culpa foi deles, mas as minhas escolhas que me levaram a cair no caminho da perdição. Afinal, tudo era novidade para mim. E nesse mesmo colégio tinha pessoas do bem, né? Se eu tivesse dado ouvido aos conselhos da minha mãe, eu teria me espelhado neles. Mas eu acabei me tornando cada vez mais rebelde e eu comecei a sair nos finais de semana e comecei a ir para as baladas e lá eu tive acesso a outros tipos de droga, né? E eu comecei a cheirar cocaína também e a fumar maconha. E no começo eu achava tudo aquilo no máximo, mas eu pensava assim que eu não ia viciar, que era só nos finais de semana e que eu ia poder controlar tudo aquilo numa boa. Mas aquilo foi virando rotina, né, pra mim. O tempo foi passando e quando eu vi, não era eu quem falava mais, mas eram os vícios que falavam por mim. E com isso eu dava muito desgosto e sofrimento pra minha mãe, né, que sempre me disciplinou e me educou para andar no caminho certo. E como ela diz, né, sempre quando eu via você sair, eu te colocava nas mãos de Deus, porque eu saía, não tinha hora para voltar, muitas vezes nem voltava para casa, ela passava noites acordada. E como Deus é fiel na palavra dele, eu tive vários livramentos de morte e coisas horríveis que eram para ter acontecido comigo. Deus acabou me livrando. Assim até que um dia eu recebi um convite para ir numa igreja evangélica, né? E lá Deus falou muito comigo através da mensagem e eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E como a palavra do Senhor nos diz que antes mesmo da gente nascer Ele já nos conhecia, Ele tinha um propósito na minha vida como Ele tem na sua também. Isso tudo aconteceu numa cidade do norte do Paraná, onde eu nasci, e logo depois eu vim embora para Curitiba, né? Mas como eu ainda não estava liberto de todos os meus vícios, eu cheguei aqui, eu acabei tendo uma recaída. E com isso eu passei mais ou menos uns 4 anos aí na dependência dos vícios, né? Que era o álcool, o cigarro, a cocaína e a maconha. E por conta dos meus vícios eu sempre sofri as perseguições e as discriminações e as necessidades que eu passava também. E eu sempre sonhava em me libertar daquilo, só que eu não tinha forças, né? E eu tava já bem desacreditado com a vida. Teve um tempo que eu cheguei a pensar assim que a única solução era a morte. E eu já tinha passado várias vezes pela minha cabeça de eu tentar contra a minha própria vida. Aí até que um dia Deus usou um ex-presidiário para falar comigo. Ele percebeu a minha situação, aí ele me contou a história da vida dele, de como ele tinha se consertado através da palavra de Deus. E no final, assim, ele me perguntou, né, se dentro da minha família não tinha alguém que estava sempre me chamando para ir na igreja e me convidando e tal. Aí eu lembrei da minha tia que tinha se membrado na igreja do Evangelho Quadrangular, ali junto com o pastor Valdemar e a pastora Vanessa, e ela sempre vivia me chamando, hoje vai ter culto na terça, vamos lá e tal. E daí eu sempre ficava adiando, né? Aí até que no final do ano de 2017, virando para 2018, eu tomei uma posição e eu não queria mais aquilo para mim. Aí eu peguei e falei para ela, né? Falei, a gente tava juntos na virada do ano, eu falei para ela, assim, ó, terça-feira eu vou lá na igreja. Aí até que ninguém acreditou, porque Bom, aí eu dei um passo na fé e comecei a frequentar os cultos, né? E Deus foi falando muito comigo através das mensagens que eles pregavam. E realmente Jesus me libertou dos meus vícios. E hoje já faz mais ou menos um ano que eu tô ali com eles ali. E como realmente Jesus mudou a minha vida, hoje quando eu encontro algumas pessoas que me conheciam nos tempos antigos, eles falam assim, nossa, como você mudou, nem parece a mesma pessoa.
Aí, com isso, eu vejo se cumprir na minha vida um versículo que fala aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, e qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês com esse vídeo? É que independente daquilo que você fez ou que você faz, Jesus está sempre de braços abertos esperando por vocês. Foi muito difícil para mim fazer esse vídeo porque eu sou meio ruim para falar na frente das câmeras, eu sou tímido, vocês devem ter percebido aí, mas muito obrigado por você que assistiu até aqui, e um beijo no coração e até mais.